Bom dia, amigos! Hoje é quarta-feira, dia 22 de abril. Seja bem-vindo a mais um Café com Evangelho. Bom dia! Bom dia, querida. Bom dia, meu amor! Bom dia, Mari! Bom dia, todo mundo que acordou cedinho com a gente hoje. Muito bom dia a todos. Como você tá? Tô bem. Eu tenho umas crises de labirintite desde a adolescência e me pegaram, mas tô bem, graças a Deus. Que bom. Que bom. Muita paz aí, muita saúde. Que você termine hoje o Evangelho ainda mais restabelecida. Que assim seja, obrigada. Tá ótimo. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 5, que na verdade a gente finaliza hoje, né? Trata dos bem-aventurados os aflitos. A gente vai Uhum. falar dos itens 28, 29 e 31, que trata do abreviar a vida de um doente, se é lícito, o sacrifício da própria vida e o proveito dos sofrimentos para outro. Então, eu vou fazer a prece inicial para a gente poder comentar. Pode ser? Pode, claro. Então, vamos lá. Querido amigo Jesus, nosso companheiro querido, obrigada por estar conosco nesta manhã, em mais um dia, nos incentivando ao bem, nos incentivando a ter bom ânimo, a entregar aquilo que já conseguimos conquistar para fortalecer os nossos caminhos e os caminhos daqueles que convivem conosco. Que a tua paz se estabeleça em todos os lares, em todos os corações sedentos do teu amor. Intua-nos nesta leitura desta manhã e permita-nos dela absorver o melhor que pudermos. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja, então. Vamos lá. Você Vamos quer de começar, meu manhã. bem? Posso, se você quiser, você que sabe. Vou começar então. Vamos lá. Então, começa com uma pergunta, né? Então, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 28. Um homem agoniza, presa de cruéis sofrimentos. Presa, não sei, de cruéis sofrimentos. Sabe-se que o seu estado é sem esperanças. É permitido poupar-lhe alguns instantes de agonia, abreviando-lhe o fim? E aí minha resposta. Mas quem vos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir um homem até a beira da sepultura para em seguida retirá-lo, com o fim de fazê-lo examinar-se a si mesmo e modificar-lhe os pensamentos? A que extremos tenha chegado um moribundo, ninguém pode dizer com certeza que soou a sua hora final. A ciência, por acaso, nunca se enganou das suas previsões? Bem sei que há casos que se podem considerar com razão como desesperados. Mas se não há nenhuma esperança possível de um retorno definitivo à vida e à saúde, não há também inúmeros exemplos de que no momento do último suspiro, o doente se reanima e recobra suas faculdades por uns instantes? Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser para ele da maior importância, pois ignorais as reflexões que o seu espírito poderia ter feito nas convulsões da agonia. E quantos tormentos podem ser poupados por um súbito clarão de arrependimento? Então, já vem com um puxão de orelha. Mas vocês acham que são quem, meu Deus? Claro que não.
Eu acho que Ontem a gente falava sobre dever se apor termo às provas do próximo, e é nesse mesmo sentido, né? A gente acha que ele está num sofrimento, e ontem a gente estudou que, assim, você não vai ter o pensamento egoísta de ver um irmão em sofrimento, ou carecendo, ou com fome, e vai dizer assim: não, eu não vou ajudar, porque a aprovação dele é essa aí, é viver na miséria, então quem sou eu para chegar lá e fazê-lo melhor? E nesse exatamente. caso agora é o contrário. É a gente Uhum. olhar aquele irmão em sofrimento e achar que a nossa ajuda ali seria acabar logo com isso, né? É, E a gente vê e a que gente não é bem assim. não é. Eu, nessa existência, vim enfermeira. É, Escolhi. eu ia falar isso. E aí a gente vivencia isso tanto na doutrina espírita quanto na vida, no hospital, né? Que tem algumas famílias que perguntam, mas é preciso mesmo? E já outras que falam, não, eu quero que lute até o último suspiro. E aí a gente dá graças a Deus de estar no Brasil, né? Que no Brasil a gente não pode desligar, a gente tem que ficar com o paciente enquanto ele tiver alguma chance, graças a Deus. E aí a gente vê isso aqui exemplificado, explicado na doutrina espírita, e é muito bonito para a gente, porque é aquilo, se é Deus que dá vida, né, não somos nós que temos que tirá-la ou abreviá-la. E aí ele fala aqui para gente que até no último momento, no último suspiro, aquele espírito pode estar aproveitando de alguma forma aquilo que ele não teve oportunidade, né? Então eu acho que é bem autoexplicativo e tira as nossas dúvidas, se é que a gente as tem, né? E é muito bonito, eu acho, isso daqui. Eu Você vivi isso falou com uma meu coisa, avô. Pode falar, minha amiga. desculpa. Você falou uma coisa muito interessante. Você falou assim: aqui no Brasil a gente não desliga os aparelhos. A gente às vezes projeta, né, para outros países, para outras nações maiores, projeta neles às vezes a vontade e a gente às vezes importa muita coisa dos outros, né? Importa Verdade. culturas que não são nossas. A gente traz para cá e faz dias de comemorar, enfim. Mas a gente esquece que a missão espiritual do Brasil, ela é espiritual, ela não é material, né? A gente olha para lá e, poxa, mas eles são mais desenvolvidos, mas os prédios são mais bonitos, mas materialmente a visão é de uma coisa muito mais desenvolvida do que a nossa. Mas se você for comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, né? Uhum. Alguns estados lá possuem a penalidade da cadeira, né? Da cadeira. Pena de morte, E né? aí, pois é, a pena de morte. E aí a gente olha e pensa assim, nossa, mas o nosso sistema carcerário, ele é praticamente uma pena de morte, né? Porque a gente vê que a situação não é das melhores ali também. Dificilmente uma pessoa entra ali e sai melhor, né? Porque não tem esse aproveitamento do ser humano, não tem essa intenção de modificar o Verdade. ser humano ali dentro. Mas mesmo assim, a gente não faz a cadeira elétrica, que me recorda muito as arenas de Horrível. antigamente, Também não né? É tenho uma boas coisa lembranças muito disso. pesada e a gente não fez isso, não seguiu esse modelo, né? E Ainda bem. outra é sobre esse da eutanásia. Há muitos países desenvolvidos que possuem essa Sim. possibilidade, né? E nós aqui não. Então, até que ponto nós somos tão inferiores assim, né? Vamos dar tempo ao tempo, vamos analisar outros prismas, porque realmente quem somos nós para achar que vamos estar abreviando o sofrimento de alguém ao interromper esse curso da vida? Muitas vezes Verdade. estaremos gravando esses sofrimentos, tirando-lhe, como diz ali o Evangelho, a possibilidade desse irmão se arrepender ou ter algum clique, né? Não, Vamos colocar entendi. assim. É verdade. Eu lembro do meu avô, claro que a gente não está aqui para trazer nossas experiências, mas assim, é que é muito pertinente. Meu avô era um homem muito bom, ele ajudou a criar eu e meus irmãos, os meus pais criarem a gente. E aí ele falava: Não, eu acredito que Deus é uma luz, que existe uma coisa maior, mas esse negócio de espiritismo aí, para mim, isso é tudo doideira de vocês. E aí ele ficou doente, ficou num respirador, no hospital e tal. E aí todo dia eu ia visitá-lo e lia um pouquinho do Evangelho. Aí eu lia: Vou ler para o senhor. E todo mundo ficava meio olhando assim, a gente fica
cada um no seu box, com o seu paciente, né? Com o acompanhante. Ah, mas as pessoas meio que olhavam e falavam, gente, mas ele não está ouvindo. E aí eu lia, e às vezes eu chegava lá, a frequência cardíaca dele estava super agitada. Aí eu ia conversando com ele, fazia massagem no pé dele, minha avó ia junto, ficava abraçadinha com ele. E aí quando eu vi, ele estava com a frequência boa. E aquilo foram seguindo por dias e dias. E aí eu falei, foi uma oportunidade para ele, mas foi uma oportunidade tanto para mim também, porque foram muitos dias. E aí depois ele desencarnou. Mas assim, foi um momento da gente se preparar, ficar em paz também, porque a gente é espírita, mas ainda não é perfeita, né? E aí todos os dias eu lia, cantava uma musiquinha para ele, e com certeza ele aproveitou aquilo da forma que melhor ele possa ter, da melhor forma para o espírito dele, né? Mas foi muito gratificante poder passar por aquilo, né? Já que ele precisava, a gente podia estar com ele, e aí a gente todo dia eu lia, e foi muito legal. Com certeza. Agora você vê, né, que importância com certeza teve para ele durante a passagem esses É, momentos, né? Assim como teve para foi, você, te é, marcaram, e você relata que te preparou melhor é, espiritualmente, né, para o desenlace. a Então, família tá toda, tudo tem um propósito, né? Todo é, sofrimento ele tem um propósito. verdade. Que bom. Sabe? Algumas Que- pessoas estão dizendo que o som não está chegando. Uhum. Normalmente, quando todo mundo está ouvindo, menos um, é só sair da live e voltar de novo. Que aí, Vamos, deixa eu ver mas se o meu qualquer tá bom. coisa sinaliza aí, que se for mais de uma pessoa, de repente a gente vê se a gente consegue resolver. Tá bom, Pode seguir para finalizar esse 28, por favor. tá ótimo. Assim, o materialista, que só vê o corpo, não levando em conta a existência da alma, não pode compreender essas coisas. Mas o espírita, que sabe o que se passa além túmulo, conhece o valor do último pensamento. Aliviai os últimos sofrimentos, o mais que puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, mesmo que seja em apenas um minuto, porque esse minuto pode poupar muitas lágrimas no futuro. Então, está terminando aqui de uma forma brilhante, né? Falando, olha, materialistas vocês até ainda são, mas vocês são primeiro espíritas, então vocês sabem que não termina no túmulo, não começa no berço, não termina no túmulo. Então, nada de abreviar a vida, deixa o espírito aproveitar até o último minutinho dele aí, né? Exatamente. E Muito está lá, bonito. quem disse isso lá foi São Luís, psicografado em Isso, Paris em 1860, né? Eu não vou isso. entrar nesse mérito, mas assim, eu gosto muito de estudar os animais, o espiritismo, né? Você já sabe disso. Então, Claro. muitas pessoas vêm me perguntar sobre isso, né, em relação aos animais, que é muito comum ainda, né, de acontecer. O que eu não vou dizer aqui que sim, nem que não, mas como essa dúvida é muito comum, e eu não sei, né, quantas pessoas que vão assistir esse vídeo e se alguém pensar nisso, né, nessa comparação, mas é bom estudar sobre isso. Tem muitas obras que falam a respeito, muitas da dona Irvênia, a doutora Irvênia, que é uma veterinária e muito estudiosa da doutrina espírita, mas no tudo, quanto aos animais, o que vale é a nossa intenção, né? Verdade. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas, no, relatos de amigas veterinárias, né? Que eles, às vezes, têm solução, o caso não é caso de certeza que o animalzinho vai perecer, vai sucumbir, mas as pessoas já falam assim, não, mas ele tá velho, tá me dando trabalho já, acaba logo com isso, sabe? Tem uma frieza assim, e que não é só com os animais, que muitas vezes a gente percebe nos hospitais, da minha muito menor experiência que a sua, né? Uma vez que você trabalha Sim, nisso, mas a minha experiência de estar como acompanhante no hospital, eu verifiquei muito isso, né? Principalmente com idosos, deles é, serem realmente deixados ali e muito. uma falta de preocupação, quase que pedindo que isso acontecesse logo, né? É, Então, na- de tudo, o que vale é a nossa intenção. Quando a gente tem alguém é, perto de nós, olha, a doutora Luiane está dizendo que ela é ah, que médica legal. veterinária, que nunca praticou a eutanásia. Existem medicamentos que reduzem muito a dor. Obrigada Que pela sua legal. contribuição, doutora. Mas, Verdade. assim, o Obrigada. que vale no todo é a nossa intenção. Até mesmo quando a gente está é, com alguém acamado,
a nossa intenção ali é que ele pare de sofrer, então às vezes passa, né, pela cabeça da eutanásia a possibilidade que a gente reverta esse pensamento para as nossas preces, pedindo a Deus a misericórdia daquele irmão, daquele ente querido, possa atenuar o que for possível do seu sofrimento, dentro do merecimento dele, que ele consiga aproveitar esses últimos momentos na carne da forma mais eficiente possível para a sua elevação, que ele consiga ser tocado ali naquele momento, naquelas coisas que ele precisa. Então, que a nossa intenção se modifique. É lógico que a gente não quer ver quem a gente ama sofrendo, em Não. hipótese nenhuma. Mas realmente quem somos nós, né? Para É, abreviar. seria A um nossa problema. outra amiga perguntou sobre algum livro referente a esse assunto. Tem vários livros na literatura espírita sobre isso. Tem A Questão Espiritual dos Animais, que é o mais conhecido da doutora Irvênia, mas dela mesmo tem outros tantos. Tem Os Animais nas Obras de Deus. Tem vários estudos, tem palestras excelentes sobre isso. Eu tenho um monte ali, mas a minha memória está ficando cada vez pior para eu poder citar o nome de todos eles. Mas se você jogar assim, der um Google e colocar assim, animais e espiritismo, procura ver as obras que tem, procura dar uma pesquisada nos autores, porque nem tudo que está escrito que faz referência ao espiritismo de fato é. É Então, verdade. procura pesquisar aí quem é que está falando, mas a doutora Irvênia ela é uma pessoa de bastante confiabilidade. Os Animais Têm Alma também é um livro sensacional, isso mesmo, doutora. É Vendo que ela realmente tem. Nessa questão dos animais, um dia desses eu estava até no Instagram mesmo, nessas redes sociais espíritas, páginas espíritas, e aí falava de Chico e a cachorrinha que ele teve, que agora eu não me recordo o nome. E aí falando que Chico, mais uma das cachorrinhas, eu acho que era Pipoca, se eu não me engano, ele falava boneca, boneca, isso, era essa. Boneca. E aí ele brincava com ela dizendo, boneca, ai, eu tô cheio de pulga. E ela vinha e ficava brincando como se estivesse catando a pulga. E que quando ela morreu, né, que desencarnou, que ele sofreu muito com aquilo e tal. Aí alguém veio e deu uma outra cachorrinha para ele de presente. E aí ele ficou com aquela cachorrinha ali, aí ele olhou para aquela cachorrinha novinha, né? E aí brincou com ela e falou: Ah, eu tô cheio de pulga. E a cachorrinha fez igualzinho a anterior. E aí ele explica, né, que quando você tem muito amor por aquele animal, que a espiritualidade deixa ele ali por perto para minimizar o seu sofrimento e tal. Eu achei aquilo tão lindo. Eu não conhecia essa história e achei aquilo tão bonito que as pessoas viram e falaram: Chico, é a boneca tá aqui. E aí ele ficou muito feliz com isso, né? Eu achei uma passagem linda quando eu vi um dia desses, muito bonito. um dos últimos livros que eu li logo no início da quarentena, que estavam aqui Hum. na fila de espera, né? Que a gente fica só acumulando livro. E aí Isso. ele é Adoro. justamente Chico Xavier, o amigo dos animais. Foi Oh, feito meu por vários Deus. biógrafos, né, que estudam a vida do Chico e reuniram várias histórias de Chico com diversos animais, com gato, com cavalo, várias Olha, passagens só, interessantes da vida do Chico apaixonante, com referência aos animais. É apaixonante, apaixonante. apaixonante É mesmo. outra dica de livro aí excelente. Não vai falar especificamente explicando sobre a doutrina, mas vai contar passagens muito amorosas do Chico em relação aos animais, com ensinamentos sempre. Então, vale a pena a leitura também. Chico era Chico, né? Benza a Deus. Vamos seguir então. Vou ler agora, tá? Tá bom. Sacrifício da própria vida, o item 29. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas não querendo abreviá-la com as próprias mãos, será culpado se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil a sua morte? Que o homem se mate ele próprio ou permita que outrem o mate, o objetivo é sempre o de abreviar a vida, havendo, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir sua ação e desculpá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, procuraria viver para defendê-lo e não morrer, visto que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida se for necessário.
mas buscar a morte com intenção premeditada, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. São Luís, em Paris, 1860. Eu acho que é quase difícil a gente ler isso aqui e não se lembrar dos profissionais de saúde, né? Que atualmente estão aí dedicando suas vidas. Muitos estão há dias sem ver suas famílias, né? Pelo risco alto de levar essa contaminação para os seus lares. E o quanto que é importante esse devotamento, essa vontade de ajudar, seja pela profissão, pelo país, enfim, pelo amor ao seu semelhante. Mas o que ele nos diz aqui é que é muito útil, sim, a gente sacrificar a nossa vida pelo outro, mas não com a intenção de abreviar a nossa vida, né? E sim com a Exatamente. intenção de ser útil de fato. É claro que se eu tenho essa missão, esse propósito de estar na frente de batalha de uma guerra, ou de uma guerra invisível como essa que a gente está vivendo, eu tenho que tomar todos os cuidados para me Possível. proteger, né? Para que eu Verdade. continue sendo um instrumento. De que adianta eu entrar e no primeiro dia já sucumbir, né? Não estarei É, sendo muito útil. até no próximo item ele fala disso, que a gente vai ler. Aqui nesse também eu me lembrei que é a mesma coisa quando ele fala assim: você não fazer o mal é você fazer o bem? Não. Você não fazer o mal, você simplesmente está ali parado. Você tem que fazer o bem. Então, quando ele fala aqui, você não tira, aquele que está desgostoso, né? Ele não quer diretamente tirar a vida, mas procura um meio complicado. E aí é isso que você está falando, né? O problema é o objetivo, né? O problema é sempre o objetivo que você está fazendo aquilo, né? Até me lembro que uma vez uma amiga falou assim para mim: "Ah, eu saio para andar de bicicleta." Ela é espírita também, nessas estradas para treinar, ela é atleta de alto rendimento, e aí ela falou assim, será que, né, fico pensando, eu tô, que na questão do suicídio, de você se colocar, falei, claro que não, né, você sai com o intuito de se tornar uma pessoa melhor, de estar se doando ali para sua causa e tal, aí ela riu, não, eu sei, mas na estrada, né, eu falei, mas é o meio que você tem, então se cuida sempre, vai de capacete, aquilo que ela já faz, então, o objetivo, eu acho que é o que é sempre levado em conta, em primeiro lugar, né, Dorinha? A intenção, com A certeza. intenção, né? A intenção, exatamente. Se a intenção é boa, Mais do que a intenção, porque a intenção passa muito pela razão, né? É mais uma responsabilidade, né? Porque, por exemplo, realmente, aquela pessoa que se afunda nos vícios, né, nos entorpecentes e tudo mais, às vezes ela nem tem a intenção de sucumbir, de abreviar a sua própria vida, mas ela se torna um suicídio involuntário. É involuntário, verdade. não, inconsciente, perdão. Uhum, E aí ela não tem necessariamente a intenção, mas ela está fazendo algo que, se ela for parar racionalmente, com responsabilidade para analisar, ela vai ver que aquilo ali vai prejudicar a sua saúde e pode sim abreviar a sua existência, né? Então, é a gente, mais do que a intenção, a gente parar sempre para perceber o quão responsável a gente está sendo ou o quão inconsequente a gente está sendo, né? A pessoa que bebe e dirige, ela pode não querer necessariamente, não sair com o carro, hoje eu vou me matar. Não, mas ela pode acabar sofrendo um acidente, pode atropelando acabar alguém. ela desencarnando, ou pior, até provocando acidente para outras pessoas, né? É, Também perecerem, e não pode não ter saído de casa com essa intenção, mas involuntariamente, inconscientemente, é, ela foi irresponsável. Então, aliado à nossa intenção, que consciente do momento, a gente tem sempre que estar vigiando os nossos passos, né? é o crivo da razão aí, né? Sim, Tá ali, puxando a exatamente. orelha, né? Tá bom, Pode seguir, meu amor. posso seguir. Então, agora é o 30, né? Item 30. Um homem se expôs a um perigo iminente para salvar a vida de um semelhante, sabendo que ele mesmo sucumbirá. Isso pode ser considerado como suicídio? Vamos lá. Não havendo a intenção de procurar a morte, não há suicídio, mas devotamento e abnegação, mesmo com a certeza de perecer. Mas quem pode ter essa certeza? Quem diz que a providência não reservará um meio inesperado de salvação no momento mais crítico?
Não pode ela salvar até mesmo aquele que estiver na boca de um canhão? Pode ela, muitas vezes, querer levar a prova da resignação até o último limite. E então, uma circunstância inesperada desvia o golpe fatal. Então, aqui é São um. Luís escrevendo em Paris em São Luís, 1860. desculpa, não estou lendo, desculpa, gente. São Luís, Paris, 1860. Logo eu tão agitada, passo, quero logo comentar. Leio o texto, não falo de quem, já quero comentar em cima. Não, segue. Pode falar. É Mari sendo Mari. Depois não sei porque que tem o vertigem. Mas é isso, né? Então Não, eu não aqui. estava nem te corrigindo, eu estava só brincando que São Luís escreveu bastante nesse ano, né? Porque todos os textinhos que a gente está lendo São são dele. dele. Tava tagarela, São Luís, benza a Deus. Eu acho que aqui continua naquela questão que a gente estava falando, né? Ele já começa falando de intenção, mas a gente já trouxe a questão da razão primeiro, aí passando pelo crivo da razão, só que aqui eu acho que é uma causa maior ainda, né? A pessoa se coloca aí, por isso que eu te falei que quando eu li, eu encaixei mais os profissionais de saúde nesse do que no anterior, apesar de, é claro, também estar, porque ele fala que o cara tá ali sabendo que ele pode perecer, mas ele quer estar ali. Então é o que você falou, não adianta você ir para lá também e falar, não, vou ajudar, mas não vou colocar um capacete na guerra, não vou me proteger, vou para o hospital, mas não vou colocar uma máscara, não vou colocar uma luva. Então o crivo da razão está ali primeiro, mas aí ele fala aqui, né, que se a intenção não é procurar a morte, mas ajudar com a abnegação, então é assim, é bom, né, é louvável, não é essa palavra que ele usa, mas é o que está ali dentro, né, do contexto, que aí ele fala que é você podendo aproveitar aquela circunstância até o último instante, né? A sua com resignação. Então, eu acho que E quem somos nós para saber que chegou a hora, né? isso que eu acho mais interessante. Você deve conhecer muitas histórias, e a gente sempre conhece alguma de que, mas É, fulano estava lá com um pezinho dentro da cova e de repente, né, surpreendeu a muito. todos, os médicos não conseguiram explicar, e Verdade. aí conseguiram e viveram mais não sei quantos anos, né? Então, a gente realmente não sabe. Há casos em que as coisas se revertem, né? Os problemas, eles se desenrolam ali e, pum, resolve. E aí, É de verdade. repente, uma causa que já estava dada como perdida, recupera-se, né? E A aí, gente quem vê sabe assim, quantos ensinamentos estão por trás disso. é, desculpa, a gente vê isso em diversos casos. Em hospital, graças a Deus, hoje em dia, os profissionais de saúde perderam aquilo que a gente via em filme de antigamente, de falar assim: ah, eu dou tantas horas, não sei quanto tempo. Os profissionais de saúde falam: olha, é um caso grave, sim, a gente está fazendo o que a gente pode, se você tem fé, você pode fazer sua prece. Então, ainda bem que a gente vê que a gente já evoluiu. Pelo menos na minha vivência de 10 anos dentro de hospitais diferentes, a gente vê que já evoluiu nesse ponto. E aí, tipo assim, eu vivenciei com a avó do meu esposo, ela tem um problema de coração muito grave, e aí o médico falou: olha, ela tá muito grave, temos que transferi-la, ela vai ter que fazer uma cirurgia com urgência, e mobilizou a família toda. Não falou que a vovó ia falecer, mas falou que a vovó estava, deu a entender que a vovó estava já. Isso já tem quase um ano. A vovó realmente foi transferida, esperou pela cirurgia, mas a providência divina achou que não era para a vovó fazer a cirurgia. A vovó voltou para casa, a vovó anda, a vovó fica. Até minha prima entrou aí agora e ela tá aí que não me deixa mentir. E assim, a vovó tá lá, meu amor, bem, obrigada, linda, 84 anos e brigando com todo mundo, porque tem vovozinho que fica teimoso. E muito obrigada, beijinho. Estou aqui, obrigada. A vovó falou: não é minha hora, me deixa. E tá lá, lúcida ainda. Tá Exatamente. bem. Então é o que você tá falando, né? Não somos de ninguém para saber a hora de nada. Então temos que tirar o nosso orgulho, a nossa vaidade e confiar em Deus, fazer o que nós pudermos da melhor forma possível, sem dar diagnóstico, como uma amiga diz. Conhece uma amiga que fala isso? Por favor, não dê diagnóstico. Até hoje, no grupo de estudo, quando alguém começa a falar alguma coisa, um ou outro que já estudou com você, a gente olha e fala assim: não dê diagnóstico. Aí todo mundo, kkkk, até hoje. E é Deixa um verdade. legado, tá vendo?
Deixou. Esqueceram de tudo, isso aí vai ficar. Ficou gravado. Até parece, né, que a gente esqueceu de tudo. De você não tem como esquecer de jeito nenhum. Ontem a gente estava conversando aqui com o Tiago, que o assunto de ontem tem a ver com o de hoje, porque ele falava sobre se a gente deve ou não pôr fim às provas do próximo, né? E aí ele dizia que quando a gente olha para aquele irmão lá que está pelejando, né, num sofrimento material qualquer, e a gente se passar pela cabeça do ser humano egoísta, que a gente não pode lá intervir, porque ele veio com, não, se ele veio nessa condição é porque ele tem que sofrer e tal, é porque a gente está realmente se achando maior do que Deus, né? Quem somos nós para saber se aquele irmão Entendi. realmente veio para sofrer do início ao fim aquela situação? Quem sabe É, se Deus não colocou a gente ali para justamente amenizar o sofrimento dele? E aqui, mais uma vez, esses questionamentos sobre a eutanásia, eles nos colocam cara a cara com o nosso orgulho e nos perguntam: você se acha realmente melhor do que Deus para saber se aquele irmão ele vai realmente ter o sofrimento dele atenuado se você abreviar a vida dele, né? Então é para nós exercitarmos a nossa humildade de dizer, ó, eu posso fazer o melhor que eu puder, mas quem decide a fatalidade do desenlace é a providência divina. Então, eu vou fazer o possível para amenizar o sofrimento dele, mas Deus é quem sabe se está na hora ou não de é partir. Né? verdade. É mesmo. E que bom que a gente tem isso, né? A gente já tem esse despertar, a gente, quer dizer, pelo menos a doutrina traz isso pra gente, a gente vai levando para o dia a dia, e eu percebo que, por exemplo, até colegas médicos que se dizem ateus, isso pra mim é ótimo, porque eu chego lá e começo, mas como é que você explica isso? E eu sou faladeira, eu fico ali, aí tem um amigo do plantão que era ateu, agora é um ateu regenerado, e aí ele fala assim, eu começava um plantão agitado, bagunçada, beça, aí eu ficava comigo mesmo fazendo uma prece, aí falava, Cristo, tem misericórdia. E aí daqui a pouco eu olhava para ele e falava assim, você sabe qual é o problema desse plantão? Aí ele, o quê? Você e a sua falta de fé. Ele ria. Aí ele, que fé o quê? Aí eu falei, sabe por quê? Porque você, se você não acredita em nada, você se coloca num lugar de que você está acima de Deus. Aí ele, mas eu não acredito em Deus. Eu falei, então tá. Aí começava a dar um monte de exemplos. Tá vendo isso daqui, ó? Ó, seu fulano que melhorou. Olha, não sei o quê. Aí depois de alguns meses trabalhando juntos, aí ele olhou para mim e falou assim, eu não sou mais ateu não, Mariana. Aí eu, não é não. Aí ele, realmente, você fala demais, mas você fala com razão. Não tem como ser tudo daqui, do Big Bang. Eu ria. Aí eu falava, eu sabia que você é maravilhoso desse jeito, não tinha como não ter uma centelha divina aí dentro. Ele, kkkk. Claro que eu falava brincando, né? Mas aí a gente vê que até nisso a gente tem uma oportunidade de dar aquela cutucada. Não tem como ser espírito e passar por. Tem que respeitar, é óbvio, né? Mas eu brinco com eles que não dá para respeitar até esse ponto aí, não dá para respeitar não. E ele aceitava, brincava e não é mais ateu. Que bom. Já acredita em alguma coisa. E ele fala Esta para mim, é não, esta. Temos um convertido. graças a Deus. Eu brinco com ele que ele é um ateu regenerado. Ele, eu nem falo mais pros outros que eu não acreditava em nada. Aí eu, que bom, eu tenho vergonha. Ai, graças a Deus. É muito legal isso. Justamente. Bom dia, o pessoal que chegou aí depois, o Márcio, Geisa, Carmen, e enfim, todo mundo que veio chegando depois aí, que está pegando a gente no meio da conversa, no meio do papo. Bom dia. E vamos seguir para o último item aí, eu leio agora, tá? Ótimo. Proveito dos sofrimentos para outrem. Item 31, capítulo 5. Os que aceitam seus sofrimentos com resignação, por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham apenas para si mesmos? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos para os outros? Esses sofrimentos podem ser de proveito para outros, material e moralmente. Materialmente, se, pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os infelizes à resignação e salvá-los do desespero e de suas funestas consequências. Quem disse isso? São São Luís. Luís, em 1860.
Bom dia, mãe. Esqueci de dar bom dia para ela. Ela tá Pois ali. é, linda. A gente pensa que não, eu já até falei isso aqui uma vez também, mas assim, nenhum de nós está escondido. Tem sempre alguém que nos observa e que para alguém nós somos um exemplo, né? A gente não precisa ter um destaque, estar em evidência, ser uma figura importante na sociedade. Cada um de nós tem, ou num vizinho, ou num sobrinho, ou num filho, ou num pai, numa mãe, num amigo. A gente sempre acaba sendo exemplo para alguém, né? E quando nós aceitamos o nosso sofrimento com resignação, quando a gente muda a nossa postura perante as situações difíceis, nós somos observados também. E além da gente estar ali nos esforçando para ser humildes perante aquela situação, resignados, resilientes e passar por aquilo da melhor forma possível, a gente também acaba contaminando, vamos dizer assim, né? Contaminação do bem, Tudo aqueles bem. que nos observam. E de repente, eles, ao passarem por uma tribulação, vão olhar o nosso exemplo e dizer: Poxa, mas a Dora teve tal e tal situação e suportou muito bem. E eu preciso tentar copiá-la, né? Vou tentar fazer igual. A gente já citou aqui vários exemplos, como o da mãe acho que era Eloá, a menina, né, que desencarnou, que o namorado cometeu o crime e tudo mais, e que no momento do enterro, essa mãe saiu da sua dor para fazer uma oração pela mãe do rapaz, que devia estar sofrendo muito mais pelo ato que o filho cometeu, né? Então, isso para mim foi um exemplo. Essa mulher nem imagina que eu lembro dela e que ela vira e mexe e vem na minha cabeça, né? Mas só o fato dela ter tido essa atitude, quantas pessoas ela não contaminou com esse ato, não incentivou e não mostrou que esse caminho, né, de resignação, de você olhar para a dor do outro, ele é um caminho mais edificante, né? Então, tudo que a gente faz é observado. É observado por aqueles que nos olham aqui materialmente, e pelos irmãos desencarnados que às vezes se aproximam de nós ou nos acompanham, né? E que muitas vezes Exato. pode estar ali falando assim: a Mariana fez muito mal para mim na outra vida, vou persegui-la. Mas aí começa a perceber que a Mariana se transformou, que a Mariana hoje em dia ela perdoa, ela não guarda mágoa, ela ora. E aí, quem sabe esse irmão que está ali em espírito também não sofre uma modificação, contaminado por essa sintonia que mudou, por essa vibração que mudou, né? Então, a mudança que a gente faz na gente, ela não é uma mudança egoísta, porque não é só a gente que muda, a gente acaba ajudando pelo exemplo, e é só o exemplo mesmo que ensina de verdade, né? Aqueles que nos Concordo. acompanham em todas as esferas da vida. É, tem até um. As pessoas falam muito no meio espírita, né? Que sejamos nós a mudança que nós queremos para o mundo. E aí, através disso, a gente pensa, né? Por que será isso? Porque é o que você está falando, a gente se tornando uma pessoa melhor ou uma pessoa que passa por situações difíceis de uma forma sem desespero e tenta, né, dar o melhor de si, acaba servindo de exemplo. Claro que sejam pessoas que têm mais evidência, mas nós também, no nosso dia a dia, você sempre foi um exemplo para mim, enquanto na casa espírita, porque eu via, falava, gente, não é possível. O marido dela era da minha idade, é meu amigo de infância, era da minha idade, mas como que ela tem essa vivência toda? E aí a gente pensa, Não vem juro, você falar em idade aqui, menina. Eu estou não passando tô aqui falando de por idade. mocidade e você Não dizendo tô que a sua falando dor. de Não tô falando de idade. Já acabei com isso no primeiro dia. E aí eu olhava e eu falava, gente, mas uma pessoa tão maravilhosa. E aí Renan falava assim, também você é espírita dentro de casa, só assistindo palestra. Aí eu fiquei com aquilo, sabe? Falava, pior que é mesmo, a gente tem que estudar, porque o estudo é maravilhoso. Isso é um pequeno exemplo, é claro, mas é o que você está falando. Todo mundo serve de exemplo, seja ali no meio que você tá, com a sua vizinhança e tal. E a pessoa olha, claro que quando você faz uma coisa ruim, as pessoas observam, mas muito mais quando você faz uma coisa boa, né? Que é aquilo, as palavras vão ao vento, mas os exemplos arrastam, né? Não fui eu que disse isso. Então, é uma coisa que a gente tem que colocar em prática no dia a dia, sabendo que
É o que aí a Flavinha tá falando, vamos orar e vigiar aí. Aí tem gente que pensa, será que é orar pra gente vigiar o vizinho? Não, é orar pro vizinho e vigiar a sua conduta. Não adianta você orar e ficar ali de olho no vizinho. Ah, mas o vizinho, ó, ainda tá fazendo isso, e você? Não tem como, né? Então a gente tem que estar sempre querendo dar o melhor de nós. E procurando o melhor dos outros também, né? Que a gente tem que estar com olhos de ver. E tá aqui ele Exatamente. falando isso pra gente no livro. Que bom. Que bom. Que leitura leve e agradável, Foi, gente. Que foi bom saudade pra mim. dessa moça. É muito bom pra mim. Obrigada pelo convite. Estar aqui mesmo com vertigem é muito bom. Tô até esquecendo dela. Mas a gente esquece mesmo, sabe? É, Quando é. terminar, você vai falar assim, gente, eu até fiquei menos tonta agora, Que né? bom, que bom. Esses Tô dias eu lendo. cheia de dor também, aí quando passa tudo, eu falo assim, gente, eu nem tomei remédio, tô aqui É, boazinha. é muito bom. É É muito bom. bom mesmo. É bom. Fico feliz. Amanhã a gente vai entrar no capítulo 6, que fala do Cristo Consolador na delícia. Olha, que Quem vai estar com a capítulo. gente amanhã é o Márcio, que estava aí agorinha aí dando bom dia, que acordou tarde, Uhum. mas que amanhã vai acordar cedo, que aqui a gente Isso. bota o pessoal para acordar cedinho. Então é Vem, isso. vem A com a Mari vai gente. fazer com a gente a nossa prece final, Isso. viu? Nos trazer Hoje, alguma coisa aí. hoje eu trouxe uma música que eu adoro, que eu aprendi com o coral quando eu fiz parte, no pequeno período que eu fiz parte, e eu gosto muito dela. Chama São Chegados os Tempos. Eu achei bastante pertinente. Então eu vou cantar. Não trouxe ela. E ela é linda, ela é assim. Já não há lugar onde a paz, onde a luz não possa alcançar, já não há um coração que não carregue um germe do amor, já podemos divisar. No final da estrada de luta e dor, os olhos calmos e serenos do Senhor. E são chegados os tempos, não temos tempo a perder. Já foi lançada a semente e há tanta coisa a se fazer. Acolher corações, amar é o nosso papel. Unificar as nações, erguer os olhos pro céu, cada mão que plante a paz, cada mão que plante a caridade, cada um de nós se faz. Mensageiros da felicidade, trilharemos sempre sim, indo ao encontro de Jesus, nessa caminhada de luz sem fim. E são chegados os tempos. E assim, Senhor, agradecemos por mais uma manhã leve, doce, com a Sua presença. Obrigada, Mestre Jesus, por esse evangelho de tanto amor, de tanta clareza. Obrigada, espiritualidade amiga e protetora, por estar conosco nesses momentos tão turbulentos. Que possamos carregar durante o dia esses bálsamos recebidos, que possamos irradiá-los a todos aqueles lares que ainda não têm a sua luz, Pai. Aqueles lares que estão sofrendo, aqueles irmãos que se encontram nos leitos de hospitais, aqueles que não conhecem o seu nome. Que possamos colocar os seus ensinamentos em prática no dia a dia, que possamos sorrir com o olhar para todos aqueles que conosco cruzarem o caminho. Fica conosco, Pai. Muito obrigada, Mestre. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus, que assim seja. Querido. Obrigada mais uma vez a todo mundo que esteve com a gente aí. A gente sempre disponibiliza depois lá no YouTube os vídeos para quem não conseguiu assistir todo.
Mari, muito obrigada pela Eu que música. agradeço. Quando eu ouvi, eu me transportei imediatamente para nossa casa. E é como se eu estivesse assistindo a apresentação do coral, né? E quem conhece Lindo, o né? Canto do Caminho sabe que é ímpar a energia Lindo. É durante muito a lindo. apresentação. Estou aqui em êxtase. Muito obrigada, Muito viu? obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade, pelo seu carinho. Obrigada a todos que vêm assistir com a gente também nessa manhã e em todas as outras. Obrigada, querida. Um grande beijo a você, ao Henrique e às meninas. E a todo mundo que ficou com a gente. Um Muito beijo. obrigada. Excelente Beijo. dia. Tchauzinho. Até Igualmente. amanhã. Tchau, amor. Até. Um beijo.